Bem-vindo a mais um podcast no canal e hoje vamos falar sobre inquérito sanitário de origem nos termos das normas técnicas sobre perícias médicas no Exército, a NTP-MEX. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e curtir esse vídeo, para que possamos trazer mais conteúdos para vocês. O inquérito sanitário de origem é a perícia médico-administrativa realizada para comprovar se a incapacidade física, temporária ou definitiva, ou invalidez constatada em inspeção de saúde resulta de: letra A, doença aguda ou crônica que tenha sido contraída em ato de serviço. B, de acidente em serviço, caso exista irregularidade insanável no atestado de origem ou este não tenha sido lavrado mediante justificativa do comandante, chefe ou diretor. E C, por doença endêmica. Considera-se doença contraída em ato de serviço a que apresente relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço, o que chamamos de doença profissional. O inquérito sanitário de origem poderá ser instaurado a pedido, mediante requerimento do interessado ao comandante da região militar, contendo documentações que, após análise e julgamento correto da sua instrução, o processo será encaminhado à DESAL, Diretoria de Saúde, para emissão de parecer quanto à pertinência ou não da instauração do ISO. Ele poderá ser instaurado também ex officio, por determinação do comandante do Exército, chefe do Estado-Maior do Exército, comandante de operações terrestres, comandante militar de área, chefe de órgão de direção setorial, diretor de saúde e comandante de região militar. São documentos básicos e essenciais e obrigatórios para a instauração do ISO: 1. Requerimento do interessado ou determinação da autoridade competente. 2. Cópia da ata de inspeção de saúde expedida por agente médico pericial do Sistema de Perícia Médica do Exército, em que houver sido declarada a incapacidade física, temporária ou definitiva. 3. Cópia da documentação nosológica pertinente. 4. Cópia das alterações ou assentamentos do militar. 5. Cópia da documentação médica referente aos atendimentos ambulatoriais e baixas hospitalares relacionadas com a doença ou a lesão alegada. 6. Cópia do boletim interno que publicou o acidente em serviço ou o ato de serviço do qual alegadamente depende ou resulta a doença ou lesão que motivou a incapacidade. 7. Cópia do atestado de origem, caso este apresente as irregularidades insanáveis. E, por último, cópia da sindicância ou inquérito epidemiológico, quando for o caso. O comandante da região militar, após o deferimento da instauração do ISO, nomeará um médico militar de carreira como encarregado, publicando esta nomeação em boletim regional. O inquérito sanitário de origem será iniciado após a entrega do processo ao encarregado, mediante recibo, o que será também publicado em boletim interno de sua organização militar e informado à autoridade que deferiu ou determinou a instauração do inquérito sanitário de origem. O ISO deverá ser concluído no prazo máximo de 60 dias corridos, a contar da data da entrega do processo ao encarregado do inquérito. Quando o inquérito não puder ser concluído no prazo estipulado de 60 dias corridos,
O encarregado deverá solicitar prorrogação à autoridade que o nomeou, a qual poderá conceder por uma única vez, pelo prazo máximo de 20 dias, publicando em boletim regional e transcrito no boletim interno da organização militar. O ISO deverá ser obrigatoriamente homologado pela Diretoria de Saúde, mediante emissão do parecer técnico e restituído à região militar de origem para produção dos efeitos administrativos porventura existentes. O inquérito sanitário de origem deverá seguir, no que couber, as formalidades previstas e vigentes nas normas para elaboração de sindicância no âmbito do Exército. Nós falamos no podcast anterior sobre a elaboração de sindicâncias, então assista ao nosso vídeo para você saber quais são essas formalidades vigentes nessas normas. O encarregado, ele poderá solicitar oitiva de profissionais especializados que julgar conveniente para o esclarecimento do nexo causal. As testemunhas indicadas pelo interessado ou outras julgadas necessárias pelo encarregado do inquérito serão arroladas e prestarão depoimento diretamente ou por carta precatória. Concluídas todas as inquirições, pesquisas, diligências julgadas necessárias, o encarregado do inquérito fará um relatório sucinto de tudo que houver sido apurado e redigirá as suas conclusões finais. O encarregado do ISO deve esclarecer as circunstâncias do ato em serviço que supostamente causou a incapacidade, bem como a influência que tenham exercido as obrigações e deveres militares cumpridos na origem da enfermidade que motivou a incapacidade, de modo a confirmar ou negar sua relação de causa e efeito com o ato ou acidente em serviço. A conclusão final constará do parecer definitivo, no qual o encarregado declara de modo seguro e preciso se há relação de causa e efeito, isto é, se o diagnóstico que produz a incapacidade do paciente resultou do ato de serviço ou do acidente em serviço, conforme ficou apurado no inquérito e como consta no relatório sucinto feito por ele. Ao encarregado do ISO, não cabe afirmar a existência ou não de acidente em serviço. O relatório constará de um resumo de tudo que foi apurado e da apresentação das justificativas técnicas das conclusões periciais a qual chegou o encarregado. Os inquéritos sanitários de origem serão digitados e todas as folhas de seu processo numeradas e rubricadas pelo médico militar encarregado. As declarações das testemunhas também devem ser assinadas. Concluído o inquérito, o encarregado encaminhará à autoridade que determinou a instauração do mesmo, que realizará por intermédio da SSR uma análise do processo. Se necessário, a autoridade poderá restituir o inquérito ao encarregado para novas diligências. Caso a autoridade concorde integralmente com a conclusão do inquérito, o encaminhará ao subdiretor de legislações e perícias médicas da Diretoria de Saúde para análise e homologação mediante a emissão do parecer técnico. Após a análise do subdiretor de legislação e perícias médicas da Diretoria de Saúde, poderá determinar novas diligências ou emitir um parecer técnico, homologando ou não, se concordar com as conclusões do encarregado. O ISO será concluído com a emissão do parecer técnico conclusivo pelo subdiretor de legislação e perícias médicas. O inquérito sanitário de origem, após sua conclusão,
será remetido para a região militar, para a organização militar em que serve ou serviu o interessado, onde ficará em um arquivo permanente, sendo tal fato também publicado em boletim interno da organização militar e transcrito nas alterações do militar, quando o mesmo ainda encontrar-se no serviço ativo. Do inquérito sanitário de origem, será extraída uma cópia devidamente autenticada que será entregue ao interessado mediante recurso. Deverá ser observado o prazo de 1 ano relativo à prescrição de qualquer direito à reclamação administrativa, contados da data do ato ou fato do qual a mesma se originar. Portanto, você militar que sofreu um acidente em ato de serviço e não foi lavrado o atestado de origem ou o atestado de origem contém irregularidades insanáveis, você pode requerer a instauração do inquérito sanitário de origem para verificar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a lesão e a incapacidade existente. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!